Bom, então, bom dia a todos, todas. Estamos no terceiro dia, né, do nosso mini curso sobre disciplina dos corpos, né? E, bom, basicamente o nosso movimento até aqui foi pensar um pouco no primeiro dia algumas das principais obras, né, em torno da história da psiquiatria, dentro desse contexto, né, de higienização. Depois a gente viu um pouco da ótica Foucaultiana, né, no nascimento da clínica, em linhas gerais, né, porque não dá para esmiuçar muito, por questões de tempo, né, por questões de aparato teórico também. E ontem o Igor trouxe algumas questões importantes para a gente pensar os discursos de psiquiatria no Brasil, né, inclusive pensando sobre eugenia, né, racismo, etc. E a ideia hoje seria tratar um pouquinho mais a fundo, mais propriamente, dos nossos objetos de estudo, né? Obviamente não dá para abarcar, né, todos os nossos pressupostos teóricos, né? A gente não tem tempo e nem eu acho, o intuito do curso. Mas eu vou falar um pouquinho do contexto no qual está inserido o meu objeto, né? Que é o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, que trabalha com arquivos manicomiais, né? No período de 1922 a 1947, e pensar um pouco em que contexto foi possível, né, a criação do hospital psiquiátrico e quais eram os discursos ideológicos vigentes e os pressupostos, né, da época, do período, dentro desse contexto de modernização e modernidade da urbe, né, do moderno que ascendia, né, dessa mudança de um ambiente rural para um ambiente tipicamente urbano, e como o tecido, tanto urbano como social, ele se reconfigura, né, e acaba tendo algumas resultantes que a gente vai ver, né. E o hospital psiquiátrico surge, né, e o alienismo social, esse fenômeno, surge dentro dessa perspectiva, né, ela só é possível por essa perspectiva, né, de higienização, de racionalização do espaço urbano, né. Eu trouxe aqui uma citação, porque um dos intuitos de hoje é trabalhar um pouco mais com essas fontes que a gente utiliza, né, para vocês verem um pouco, né, disso na prática, desse discurso, tentar pensar também naquilo que eu trouxe do Foucault, né, que pelo menos eu uso bastante como referência teórica, né, e eu trouxe uma das fontes que não trabalho propriamente com imprensa, né, já trabalhei na minha primeira IC, eu trabalhava com imprensa mesmo, com discussão entre jornais em torno da modernização em Franca, mas atualmente eu utilizo a imprensa, né, os periódicos, etc., como fontes secundárias, né? Eu não dou o tratamento primário, como é a questão dos prontuários, etc., que vocês vão ver depois. Então, eu vou ler para vocês uma citação de 1920, do jornal Comércio da Franca, falando justamente dessa mudança de ares, né, dessa aura do moderno que ascendia desde o final do século XIX, né, mais especificamente no locus francano. Né? Então, hoje tudo mudou. Se a natureza não dá saltos, o homem, quando bem orientado, os dá na concepção e execução das suas obras. Da ruinaria dos pardieiros arrasados pela picareta do progresso brotam, como, tocados pela varinha mágica de uma fada protetora, belos palacetes que atestam o gosto escultural dos francanos. A cidade se transformou e se transforma dia a dia, vestindo-se de uma roupagem cada vez mais bela. E que mãos sábias e vigorosas guiam os seus destinos, colocando acima de tudo o embelezamento local, animando a iniciativa particular, chamando sobre nós a atenção dos poderes do Estado, zelando pela higiene e saúde pública. Importante frisar, né? E tornando reais as obras públicas.
Então, esse pensamento que tem um autor, que foi o autor no qual eu me baseei para fazer, para a gente pensar um pouco esse contexto de modernização e do moderno em Franca, que é o Folles, Sérgio Folles, ele tem um livro chamado Modernização Urbana na Belle Époque Paulista. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a Belle Époque, que ocorreu ali no final do século XIX, na verdade, na metade do século XIX, na França, foi transportada para outros lugares do mundo, né? E o que é essa Belle Époque, né? A Belle Époque, ela se caracteriza justamente pelo otimismo, pela essa aura de que a tecnologia, os bens modernos fariam uma sociedade do triunfo, né? Então, ela tem em si essa mentalidade, né, de entusiasmo, dessa percepção apurada do que a tecnologia podia trazer, né, dos avanços da sociedade capitalista nos decênios do século XIX, no começo do XX, né? Então, principalmente pautado pelas conquistas materiais, conquistas tecnológicas, a ampliação das redes de comércio, essa vinda, né, do capitalismo, da tecnologia para expandindo as fronteiras que antes restringiam a Europa, né? E essa crença no progresso material, que possibilitaria você equacionar de modo técnico, né, a, a humanidade, né, os progressos da humanidade inteira. Né? Basicamente uma percepção de otimismo que a gente não tem hoje, né? Pelo menos a percepção que eu tenho não é essa, né? A gente vive em termos políticos, econômicos, culturais, com a inflação lá em cima, né? Uma ausência total de política social, enfim. Não é essa sensação de otimismo do período, né? E é nesse contexto que as cidades elas assumem esse valor de expressão da civilização, expressão de um ideal do civilizado. Né? E as cidades, nesse contexto, elas precisam renovar, elas precisam tornar-se modernas em sua estrutura, em sua infraestrutura, na realidade, para se mostrarem afeitas a esse ideal que vinha da grande parte da Europa. Né? E a gente considera que essa modernização urbanística ela tem como marco a reforma posta em prática pelo Haussmann em Paris. Né? O que acontece? Até 1852, mais ou menos, Paris, como qualquer outra cidade, ela crescia sem um projeto, né, arquitetônico, urbanístico, vamos dizer assim. Né? E o Haussmann, ele foi justamente comissionado por Napoleão III para modernizar Paris. Então se via que Paris estava crescendo de maneira desordenada. E o Haussmann, ele se vê como uma cidade de uma compleição ainda quase medieval, né, no sentido urbano. Né? Então as ruas elas eram muito pequenas, muito estreitas, elas dificultavam o tráfego, né, de pessoas, de mercadorias. Os prédios eles ainda eram de madeira, totalmente rústicos, né, em sua feição. Você tinha um pobre sistema de encanamento, de água, de esgoto. E o Haussmann ele vai ser responsável por essa modernização, esse projeto do urbano posto em prática, esse repensar os modelos de cidade em Paris, entre 1853 e 1869. Então, ele contrata uma série de trabalhadores, né, milhares de trabalhadores, para desenvolver um plano de urbano em Paris. Né? Então, a antiga cidade praticamente foi demolida para tentar racionalizar o espaço urbano de tráfego entre os centros e os subúrbios, né, as partes mais deslocadas, montando um plano de circulação que fosse mais eficaz, né, mais eficiente, para que assim houvesse um descongestionamento, né, das vias de comércio. E outro fator era a questão de segurança pública. Né? Então, a gente pensar que naquele momento, a burguesia ainda via ameaçada por uma revolução social que viesse a
atacar, né, os seus ideais, seus privilégios, seus valores, né? E se você tem ruas muito estreitas, né, um cenário urbano que não permita uma locomoção fácil, né, ruelas mal pavimentadas e pedras soltas, enfim, locais para se esconder, você promove, né, ou você facilita com que ação de revoltas fossem feitas, né, contra o poder público, né. Além disso, você dificulta uma ação mais eficaz do poder público, né, do exército, para conter essas possíveis revoltas sociais, né. Então, você reestruturando a cidade, você modifica esse elemento, né? E aí você tem uma avenida que existe até hoje, né, o centro de Paris, e que foi feito por um projeto do Haussmann, né. Ele que edificou esse projeto, né, de ruas, né, bulevares, na verdade, muito largos. Você vê que os prédios eles eram projetados para ter a mesma altura, né, e, inclusive, a mesma coloração, né, uma coloração ali meio creme, pasta, para ter uma feição harmoniosa, né, no centro da cidade. Então, Paris, a partir desse momento, se torna um grande modelo, né? Ele começa a alargar as ruas, né, para facilitar o tráfego, né, os próprios bulevares, os jardins, né, ilhas para pedestres passarem, monumentos que eram erigidos, né. Então, todas as características ajudam a transformar Paris num espetáculo, um grande centro, vamos dizer assim, do urbano, um grande modelo do urbano no período, né. Que o Berman, no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, ele vai falar que é uma grande festa para os olhos e para os sentidos. E aqui, tratando um pouco mais disso, no Brasil isso vai ser refletido como em outros locais do mundo, né? Mas aqui, principalmente ali no final do século XIX, no começo do XX. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem uma grande reforma urbanística no período, que o então prefeito Pereira Passos ele coloca em prática, né? E por que eu falo de modernização nesse contexto? Porque existem pressupostos metodológicos em uma modernização no moderno, uma cidade que quer se tornar feita aos valores de ordem, de progresso, que possibilitam com que o higienismo seja posto em prática, né? Então, toda essa racionalização do espaço, tentando configurar a cidade de um modo moderno, faz com que o tecido urbano comece a se modificar rapidamente. O que acontece? Aqui eu coloquei uma citação de outro jornal, de 1882, no qual aquele que escreve fala que Franca estaria, no final do século XIX, atrasadíssima, tanto em termos intelectuais como em termos materiais, né? Ou seja, tinha uma referência externa do que seria o progresso e Franca não estaria coadunando com esses valores do moderno, né? Então, a cidade de Franca está material como intelectualmente atrasadíssima. Não tem mercado, não tem matadouro, não tem chafarizes, não tem largos arborizados, não tem ruas, calçadas, não tem nada. Essa é uma citação de 82. E o que acontece? É interessante a gente ter em mente, no período de modernização, que duas coisas, né? Que o município de Franca ele começa a se modernizar em função e começa a crescer, inclusive economicamente, em função de uma economia cafeira, né? E que essa ideia de urbanização do moderno, ela abarca alguns valores, como você limpar, higienizar e cuidar da aparência da urbe, né? Da cidade. Então, o que acontece? A elite cafeeira, no período, ela começa a sair do âmbito rural, onde existiam suas propriedades de produção do café, e começam a ir para o centro da cidade para tentar ficar junto das instâncias de poder, né, junto ali da prefeitura, do poder público, e é essa elite que promove, vamos dizer assim, o desejo
de Franca se modernizar, né, de vir uma iluminação pública, de vir calçamento, de vir jardins públicos, todo um projeto do urbano que é propiciado por essa elite. Então, é essa elite que financia esse projeto do moderno em Franca, né? Incluindo acesso aos bens que foram propiciados pela Revolução Industrial. E há um esforço da elite em você coibir hábitos, comportamentos praticados em função de uma grande parcela da população que ia ao centro da cidade, que estava em convivência dentro do círculo social burguês, da elite, na realidade, em você educar, né? Educar os hábitos de uma população que não está afeita a esses hábitos, vamos dizer assim, ordenados, né, numa linguagem do período. Então, até o final do século XIX, Franca era nos termos do Follis, né, que é o autor que eu uso, uma inexpressível cidade agrária, né? Ou seja, a maior parte da população residia no âmbito rural e tirava o seu próprio sustento para sobreviver das coisas que produzia no eixo rural, né? Então você ia para a cidade apenas para as práticas religiosas, né? Para enterro, para casamento, para festas religiosas, né? E aí eu trouxe algumas fotos de Franca. Aqui a primeira já é de 1909, que tem a Praça Nossa Senhora da Conceição, que é no centro da cidade, para quem é de Franca. O Coreto não existe mais, se eu não me engano, né? O Igor, acho que ele pode me afirmar isso, porque ele é francano, eu não. Mas eu trouxe algumas imagens do que era Franca, né? Essa é a mais antiga que eu achei nos arquivos, que na verdade são arquivos que a minha orientadora conseguiu e etc. Tem imagens bem interessantes de como ocorre esse projeto do urbano, né, em Franca. Então aqui a gente vê a Praça Nossa Senhora da Conceição. Você tem ali pequenos postes de iluminação, mas que não tinham sido inaugurados ainda, né, no período. Aqui totalmente sem calçamento, eram trilhas de terra ali no centro. Essa rua do centro é a rua Marechal Deodoro, que ainda é trilha, né? Não tinha calçamento nenhum, você tem ali, você nota o fluxo né, coloniais ainda, tipo, e ali é a igreja que está sendo construída, né, em 1900. E aqui a gente já vê, né, em 10 anos da Revolução, que na realidade a capela foi tomada depois, ela era uma igreja antiga, depois foi construída uma matriz, mas aqui é uma quermesse, né, que está ocorrendo. Aqui a gente já vê um certo projeto, né, do urbano, né, nessas edificações dos jardins, principalmente, dos calçamentos que já vinham, da iluminação pública, que já estava mais ou menos instaurada. E aqui é a construção da igreja propriamente dita, né, da matriz, em 1908, 1911, ali nos últimos acabamentos. Então, só para ter uma ideia, em 1903, Franca tinha aproximadamente 3 mil habitantes, né? E aí ela vai crescendo, né, paulatinamente. Em 21, ela tinha 11 mil habitantes. 37, 18 mil habitantes, até chegar em 43, na faixa de 22 mil habitantes, né? E aqui, novamente, e se a gente vê os projetos, por exemplo, do Rossmann, obviamente não numa medida comparativa, né, mas nesse projeto do urbano que vinha, a gente vê, né, as grandes avenidas alargadas para aumentar o tráfego, né, a iluminação pública que chega em Franca, o projeto de jardins públicos de lazer que a elite também demandava por esses locais, né. E aqui uma última imagem de 36, já tem vários veículos ali, Ford, né, estacionados ali na praça, um grande jardim, né, totalmente arborizado. Então
Então, eu trouxe essa imagem apenas para a gente verificar, né, esse projeto do urbano que vem. E aí, eu trouxe uma outra fonte que eu uso bastante, mas que aqui não está no contexto que eu utilizo, tentando pensar no ideal de comportamento masculino, mas eu trouxe apenas como exemplo, que são os códigos crime da cidade de Franca. Na verdade, são os códigos de postura, desculpa. E aqui, em 64, você tem um, em 1890 você tem outro, e o de 90 é mais importante ainda no que se refere ao espaço urbano, né, a arquitetura do urbano, porque é ela que vai dimensionar o que você pode e o que você não pode fazer na edificação de casas, por exemplo. Né? Na coleta de lixo, por exemplo, que os lixos ficavam desordenados, completamente colocados à mostra na rua, e é ele que vai falar para você, para o cidadão, né, para aquele que habita a cidade, que ele não pode fazer, o que ele pode fazer do que ele não pode fazer. Né? Então, esses códigos de postura são muito importantes no período para tentar educar, vamos dizer assim, moldar o coletivo, né, o corpo social numa faceta do moderno, né, numa cidade que se pretende civilizada. Então aqui ele coloca, fica proibido dar-se tiros dentro da cidade, seja de dia ou de noite, multa de tanto e o dobro na reincidência. Artigo 33. É absolutamente proibido ainda dentro da cidade e seu subúrbio, com toda e qualquer espécie de armas, que com essa fosse fazer qualquer ofensa, os contraventores serão multados. Então, esse é o Código de Postura, de Franca, 1864. E é interessante a gente notar nesses códigos de postura que o rural ele jamais é mencionado. Você visa uma lógica de comportamento dentro da cidade que se construía, né? Do que não se podia fazer dos objetos de perturbação de uma cidade que se construía. Né? O rural ele nunca é mencionado. E aqui tem uma outra ponte, que essa sim eu uso bastante para tentar pensar a moralidade dentro do masculino, que é um julgamento. Então você tinha um indivíduo que era o Benedito Maria Salomé, ele tinha 24 anos, ele era negro, e ele foi preso num dia, numa madrugada. Né? E o argumento era justamente que ele era um arruaceiro, né? Que ele andava pela rua bêbado, promovendo, né, arruaça, desordem, né? E estado de embriaguez, né? Ele era um alcoolista, né? E aí eu vou ler para vocês, para não ficar maçante, a imputação criminal dos promotores, né? E que é um argumento totalmente de cunho moral, né? Ou seja, ela está cravada na moralidade do indivíduo que está praticando os atos, né? Na vida dele, nos atos de cunhos morais que ele pratica. Então, o réu não exercita profissão alguma. É um vadio incorrigível, sem domicílio certo, vagando pelas ruas, pelos bordéis, deitando-se nas sarjetas, dormindo ora em casa de sua mãe, ora em outras casas, provocando desordens, cometendo furtos, com um procedimento reprovadíssimo que o torna um frequentador assíduo das prisões, sendo certo que já até cumpriu pena na cadeia dessa cidade. Então, novamente, aqui aparecem algumas questões importantes, né, que é a questão do trabalho, né, com a questão dele não ter residência fixa, ou seja, ele não está feito à ordem de promover a construção de uma família, por exemplo, de ter acesso aos bens. A gente tem que pensar também que a gente está no contexto dessa Belle Époque paulista, né, dessa Belle Époque tardia, em que você ter acesso àquelas tecnologias modernas era importante para a configuração do masculino em geral, né? E não ter trabalho fundamentalmente, né? Porque você não está inserido na economia. Né? Então essa é uma fonte interessante para a gente pensar em termos de moralidade, né? De como o julgamento era tecido em arguições, em argumentos morais. Né? E aqui eu trato um pouco dessa questão do higienismo, né? Do que permite com que o poder público, né, que o saúde primeiro seja um braço e o saber médico seja um braço do Estado na promoção de políticas públicas que vão intervir na cidade, pautando nos discursos científicos do período. Né?
Então, na virada do século XIX para o XX, você tinha duas teorias médicas sobre contágio, sobre doenças. A primeira partia dos médicos contagionistas. Eles foram chamados a posteriori assim. Né? Eles acreditavam que as moléstias né, elas poderiam ser transmitidas mediante o contato físico. Ou seja, você entrava em contato físico direto com a pessoa ou indireto, a partir de objetos infectados. Né? Ou seja, o surgimento de uma moléstia ele ia derivar de uma espécie de veneno específico, né, que era reproduzido no indivíduo e se espalhava na comunidade. Né? E ele era, importante frisar isso, independente das condições de origem. Né? Então, a doença, o contato com esse veneno específico, que até é o termo que eles utilizavam na época, era reproduzido no sistema do indivíduo e ele contagiava outros, por meio do contato direto ou indireto. Em contrapartida, você tinha uma outra teoria médica que era dos infeccionistas. E os infeccionistas, é interessante, que eles vão dar um mote para o início, né, o gatilho para essas políticas públicas de intervenção no social, que eles acreditavam que as doenças epidêmicas, principalmente, estava ligada a você criar, né, a ação de certos miasmas, que eles eram miasmas mórbidos. Ou seja, você tinha substâncias que emanavam principalmente de vegetais, de animais, de águas paradas na cidade, em putrefação, ou seja, as condições locais na cidade, e que emanavam, contaminavam o ar, e aí a infecção tinha, por consequência, dessa ação, né, dos miasmas, que eram infecciosos. Ou seja, o contato não era exatamente direto entre um indivíduo e outro. Né? Por exemplo, você poderia ter o contato direto, mas para eles era remoto. O que mais acontecia era um indivíduo que estava doente, contaminava o ar e, por consequência, contaminava outro indivíduo que era ação, que não era doente. E aí você tem uma série de embates científicos no período entre essas duas correntes. Né? A varíola, por exemplo, era citada como uma doença contagiosa. Né? E, inclusive, você tinha discussões sobre a febre amarela. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, até 1903, você tinha uma política pública de entrar nas casas para higienizar, porque eles acreditavam que a febre amarela ela era transmitida por falta de higiene. Né? Então demorou muito, né, e foi só com o Oswaldo Cruz, quando ele aceitou a teoria de que o mosquito, na verdade, transmite a doença, que ele era o transmissor da doença, e, importante frisar, isso causou muita polêmica, muitos embates na época, que ele proibiu, né, essas medidas de higiene invasivas com relação à febre amarela. Né? Então é interessante notar que para os contagionistas, eles recomendavam que o indivíduo que estava doente se isolasse da área urbana, né? Fosse por um local isolado, longe dos centros urbanos, longe dos aglomerados. Para os infeccionistas que acreditavam nos miasmas, isso era ineficiente, porque o certo seria eliminar as condições, né, responsáveis pela reprodução, pela produção e pela reprodução desses miasmas mórbidos que eram responsáveis pela infecção. Como que você faz isso? Através da intervenção saneadora, né, higienizadora no meio urbano. Então é interessante notar esse discurso científico. Né? Aqui eu trouxe outra fonte, que também é da imprensa, que é da Tribuna de Franca, de 1905, em que ele começa dizendo que Franca tem condições muito boas. Né? A gente estaria situado a 950 metros, ou seja, a gente estaria muito elevado, a umidade seria, o clima seria ameno, a umidade baixa, então a gente não teria um ambiente muito afeito para essa reprodução de doenças infecciosas. Porém, isso não quer dizer que nos descuidemos dos mais comezinhos preceitos da higiene. E tanto mais é de urgência a observância estrita de boa higiene,
quanto é sabido que a Franca de hoje não é, certamente, a mesma de 8, 10 anos antes. A sua população quase tem dobrado nesse último decênio, como tem dobrado o seu movimento de vida comercial e social, tornando mais compacto o agrupamento das casas. Tudo isso está a exigir maiores cuidados de higiene para garantir a salubridade pública. Esse é um elemento muito importante, a salubridade do público, né, dos grandes centros. Eis porque vimos hoje, especialmente, chamar a vistas do digno senhor intendente em exercício para um dos mais importantes dos ramos de serviço, a limpeza pública, que é, todo mundo sabe, a pedra angular do grande edifício da higiene, com letra maiúscula. E aqui em Franca você tem, né, medidas de fiscalização e de informação. Ou seja, você fiscaliza a partir de 1907, o poder público pode entrar nas casas auxiliado por fiscais próprios do Serviço Sanitário do Estado, e esses agentes eles serão designados para inspecionar as condições das casas, intimar quando necessário e, inclusive, reportar, fazer uma certa análise e reportar para os outros superiores designados as informações. Ou seja, você tem toda uma elaboração, no viés muito Foucaultiano, né? Que Foucault diz isso, que isso acontecia na Franca, né? Você tem médicos que eles eram responsáveis, né, pela saúde e por emitir relatórios de higiene, né? Ou seja, você tem a produção de um conteúdo daquilo que está dentro dos parâmetros legais de higiene e daquilo que está fora, né? E você tem medidas que vão intervir na sociedade caso os parâmetros de higiene não estejam adequados, né? E é justamente isso que Foles fala aqui, né? Que o médico ele estava imbuído desse poder de julgar as condições de salubridade, né? E de decidir as medidas. Ou seja, tudo isso vem dentro daquele movimento do médico, da figura médica, adquirir prestígio na sociedade, adquirir essa função de braço do Estado em auxiliar, em dar suporte para a política pública. Então, os médicos da cidade, só para citar o finalzinho, a fim de poder auxiliar esta Câmara em tudo que for atinente ao estado da saúde pública e boa higiene da cidade. Ou seja, novamente, é o médico tendo esse poder de suporte, de informação. E aqui você tem também uma teoria, eu trouxe aqui uma frase do Franco da Rocha, que ele dirigiu, né, o Hospital Franco da Rocha, né, Juqueri, e você tem uma frase dele do Estado de São Paulo, de 1919, no qual ele fala dessa possibilidade de você, além de haver essas epidemias físicas, infecciosas, você tem a possibilidade de um fenômeno particular de contágio psíquico entre multidões, entre ambientes de superabundância física, né, nas cidades, por exemplo. Então ele fala como tipo de transição no fenômeno do contágio psíquico entre o estado normal e o estado de verdadeira loucura apresentam-se as reuniões populares, chamadas turbas. A população que se reúne a propósito de um fato emocionante e forma rapidamente uma personalidade bestial, inferior. É sempre um exemplo desses casos de transição. Todos esses fatos são produtos da sugestão, no sentido mais geral dessa expressão. Ou seja, essa medicina higienista do período também dá condições para uma medicina mental que surge no período, em afastar as condições que promovem a degeneração mental, vamos dizer assim. É interessante ver que no Rio de Janeiro, e tudo isso surge, por mais contraditório que seja, dentro de um contexto da Belle Époque, né? Ou seja, do moderno que vinha, você tem essas condições contrárias de, por exemplo, demolir locais que eram tidos como insalubres e que promoviam essa certa produção de miasmas mórbidos ou de condições específicas para a produção de doenças. E quem vai ser afetado em grande medida com isso é a condição mais popular, as camadas mais populares.
no Rio de Janeiro é isso que acontece com os cortiços, como eu acho que eu falei na primeira aula, em que essas grandes habitações coletivas começam a ser demolidas e os preços dos aluguéis, por consequência, vai lá para cima, você tem um déficit populacional, e essa população, geralmente de origem negra, mulata, começa a migrar para as periferias, né? E muitas vezes eles pegam, e é incrível que as favelas surgem nesse contexto, né, no que vai ser posteriormente chamado de favela, né, mas esses barracos nos morros surgem geralmente daquelas construções de cortiços e moradias populares que as próprias pessoas pegam e levam para o morro e vão lá construir os seus barracos, né, suas habitações, justamente face a essa política pública de exclusão social, né? Com essa argumentação, né, de você higienizar. E aí eu trouxe um pouquinho mais, para finalizar, alguns dos arquivos que eu utilizo de ordem mais psiquiátrica mesmo, né, de ordem médica. Né. Esse é o primeiro livro de internos do hospital, e ele registra, ele começa em 1922 e vai até 36, e ele tem um registro dos primeiros internos do asilo. Então é interessante a gente pensar que o José Marques Garcia, que fundou o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, ele, assim, já existia o centro espírita, que ficava no centro da cidade, e ele ficava do lado do mercado municipal. E ali, nesse local, começa a aglomerar uma série de indivíduos, né, que não tinham, desvalidos, que não tinham emprego, pedindo dinheiro justamente para fazer a compra do mês ou da semana, ou do dia, na realidade, ali no mercado municipal que ficava do lado, né, ficava contíguo ao centro espírita. E José Marques Garcia, ele edifica o que vai ser o asilo, né, psiquiátrico, depois o hospital psiquiátrico, bem longe, né, afastado da cidade, afastado daquele local urbano, e ele começa a abrigar essas pessoas que não tinham destino. Né? Então você tem os primeiros relatos. Esse é a contracapa, né, do primeiro livro de internos, que data de novembro de 22, em Franca. E aí você tem, por exemplo, eu trouxe aqui uns exemplos, né, do primeiro interno do asilo, né, que fala que é Antônio Flauzino, sobrinho, com 32 anos, completamente cego, há 3 anos mais ou menos, casado e separado da mulher, tendo em sua companhia os seus 2 filhinhos, Dulcelina, com 9 anos, e Geraldo, com 1 ano. Sem recursos, andava pelas ruas mendigando pão para o seu sustento e de seus filhinhos, todos esfarrapados e doentes, devido a um mal passado, pois essas crianças não podiam velar de si mesmas e nem de seu pai. Por isso, tomamos o cuidado internando-os nesse asilo, onde serão amparados por tempo indeterminado. Aí temos informações básicas, que mais posteriormente vão ser organizadas em forma de tabela, né, na burocracia do hospital. Brasileiros, religião que professavam católico, apostólico romano. E aí tem uma descrição posterior que fala que teve alta no dia 30 de janeiro de 1923. E aí, como tudo não é maravilha, a gente começa a ter essas descrições de outras pessoas, né? E que eu tive muita dificuldade para ler, né? No começo, isso aqui. Alguém consegue ler o que está escrito facilmente, assim? Alguém quer tentar? Quer tentar, Igor? Tarcílio Rosa de Jesus, 26 anos, casado, separado de 6 anos, o resto eu não consigo. Do seu esposo, sofre acessos por obsessão. Reside em Ponta Nova, nesta comarca. Tem 2 filhos. E um está em sua companhia. Essa parte aqui eu demorei para entender. Chama-se José. Internou no asilo no dia 25 de fevereiro de 1923. Religião católica. Esta tem em sua companhia um filho de 8 a 5 anos, ou seja, crianças que eram internadas junto com seus pais no asilo, não tinham lugar para ir. E os primeiros internos remontam justamente isso.
E é isso que é interessante nas fichas mais qualitativas, né? Você perceber essa descrição. É uma pena que não tenha durado tanto, né? Os relatos eles vão ficando cada vez menores, né? Menos descritivos, em comparação com os primeiros, né? E aí você tem fichas mais quantitativas, vamos dizer assim, que aí você tem descrições mais específicas, né? A idade, a cor, o estado civil, a nacionalidade, onde foi encontrado, né? A cidade, o distrito, o nome da esposa, o nome do esposo, marido, por quem foi internado, né? Nome do médico. E aí, em alguns, você tem diagnóstico, que era o que a gente procurou mais no começo, assim, se existia um diagnóstico e se esse era referente às classificações psiquiátricas do período, ou se não existia. Nesse caso, nem existe a coluna, mas na maioria você tem a coluna. A gente vai ver depois que eu construí tabelas com tudo isso aqui, né? Foi um grande trabalho de formiguinha para construir tabelas, que eram muitos. Mas na maior parte, pelo menos do masculino, que são os que eu trabalho, você não tem nem diagnóstico. A gente vê aqui que o número de pacientes vai aumentando, né, consideravelmente ao longo dos anos. Você tem saídas também, né, então você tem uma certa equivalência. Mas os diagnósticos, eles começam ali em 22, você tem diagnóstico, principalmente porque são relatos descritivos, até 26. Depois você cai, não tem mais nenhum diagnóstico, inclusive nem tem o campo descritivo de diagnóstico. Você tem uma subida em 37, 40 e depois fica totalmente nulo, né? Aqui você tem a faixa interna, faixa etária, aliás, dos internos do sexo masculino, e a gente pode perceber que a maior parte deles, né, estava numa faixa de produção econômica, né, de pessoa economicamente ativa, né? E em contraposição, em contrapartida, eles estavam internados no hospital, né? Então pergunta-se se esses internos, eles ou perderam o emprego, porque você tem crises no período, né? Você tem a crise de 29 que afetou também, você tem crise do café, que também afeta, né? E esses indivíduos não estavam inseridos economicamente, né? Então, provavelmente, como a gente viu nos discursos psiquiátricos, científicos do período, eles eram mal vistos, né? Eles não tinham uma função econômica ativa. E aqui você tem, eu condensei, né, nessa tabela, porque não vou falar de todas, né? Mas aí você tem os principais diagnósticos do período, né? É interessante que na época de 40 você não tem nenhum diagnóstico, vai crescendo, né? Como a gente viu. Mas no comecinho, né, de 22, 29, você tem alguns diagnósticos. E você tem, muitas vezes, pessoas que eram desvalidas, né? Pessoas ali com ciático na perna, pessoas que não podiam trabalhar, com tracoma, né? Incomodados físicos, né? Mas você tem alguns diagnósticos, e que aí eu faço uma comparação em outro trabalho, mas acho que não sei se vale trazer aqui, que eram muito influenciados pelas classificações do Kraepelin, né? Que o Juliano Moreira trouxe essas classificações, né, e que eram usadas nos livros do diagnóstico dos internos. Bom, e é mais ou menos isso que eu queria falar, aqui algumas fontes que eu usei. Bibliografia básica, tem esse livro importante para quem se interessa pelo tema, né, sobre epidemias nos cortiços, na corte imperial. E é mais ou menos isso. Quis falar um pouquinho sobre modernização e higiene, porque eu acho que vale, né, falar sobre isso dentro da nossa temática. Muito obrigado. Igor, fique à vontade. Se você tiverem dúvidas, questionamentos. Alguém perguntou no chat? Não, não teve nenhuma pergunta no chat. Perfeito. Se tiverem, podem mandar aí que eu respondo depois. Certo. Gente, vocês querem fazer intervalo antes de eu começar a falar? O meu não vai ser longo, não. Eu acredito que vai terminar até mais cedo. Bom, ninguém se pronunciou. Não precisa. Ok. A palavra da Deise, então, é a palavra de Deus. Nathalie também.
Ok, vou continuar, então. Só um segundo, gente. Que eu estou abrindo aqui. Certo. Estou esperando um arquivo abrir aqui, gente. Só um minutinho. Tá. A ideia é a gente conseguir analisar um artigo, um relatório. Na verdade, eu trouxe uma parte só desse relatório, que esse relatório ele tem umas 20 páginas, mais ou menos, 18 páginas. Eu trouxe algumas partes desse relatório, que ele foi escrito pelo Juliano Moreira em 1909, para o quarto Congresso Latino-Americano. A ideia é que ele vai falar quais são as melhores formas de assistir os alienados da República, certo? A ideia é a gente fazer uma análise desse relatório, e aí eu também trouxe, assim, por uma questão de curiosidade também, alguns registros dos funcionários que eu trabalhei na minha iniciação científica, né? Eu trouxe o livro de registro para a gente dar uma olhadinha de como era feito esse registro dos funcionários que ali habitavam, os funcionários que eu coloquei na minha IC como funcionários sem rosto, que são pessoas que eram, enfim, de vários lugares, que não tinham, não era um emprego fixo, coisa do tipo, que a gente consegue analisar isso nos registros. E, por fim, também, uma outra curiosidade, eu trouxe uma publicação de um médico psiquiatra espírita, que ele vai falar por que os outros médicos falam mal do espiritismo, aí ele escreve um artigo que ele coloca em 1939, que ele fala, será que é o espiritismo quem produz a loucura? E também eu trouxe o quadro de Kahn, que eu mencionei na última aula, para a gente poder dar uma olhadinha no quadro. Tá? E aí eu vou pedir para que vocês falem, por favor, se vocês estão enxergando a minha tela. A minha internet está um pouco ruim, está aparecendo aqui que eu estou com uma conexão estável, mas vamos lá. Só um segundo. Quando aparecer, por favor, alguém me avise. Apareceu, Igor. Ah, que bom. Vamos lá, então. Vocês estão vendo a tela inteira? Ainda não? Tá carregando. É que meu notebook ele é meio que a manivela, tá, gente? Então. Agora foi. Ótimo. Beleza. Bom, então, né, o documento que eu falei do Juliano Moreira é essa capinha aqui, né, que é o relatório que ele faz e chama, né, quais os melhores meios de assistência aos alienados. Ele vai tratar sobre a questão da assistência aos alienados na República e ele vai ter muita referência alemã. E a gente vai ver aqui o porquê. Então, fazendo uma introduçãozinha básica, voltando um pouquinho do que a gente viu ontem, né? Existe uma importância do processo de urbanização e o progresso da civilização, como o Gabriel também comentou, para o surgimento das práticas alienistas, tá? E quem está falando isso não sou eu, é a Maria Clementina Pereira da Cunha, tá? Foi a primeira pessoa a fazer uma tese no Brasil sobre isso. A gente tem também o processo de higienização, ordenamento social, que eles vão legitimar os chamados códigos de postura municipais, né? Talvez está ficando um pouco redundante, mas, enfim, é um pouco sobre isso, que são esses códigos que vão falar como as pessoas precisam se comportar no espaço público, principalmente, tá? Lembrando que a questão da vida privada ela é um outro fenômeno, e também, enfim, vou dar um exemplo aqui dessa questão da vida privada novamente.
Então, quem eram esses loucos, né? A gente tem aí os andarilhos, as prostitutas, enfim, as prostitutas, né? Como eu disse também lá na primeira aula, as prostitutas que tinham lá o cabaré, né? O lugar certo, a instituição certa para fazer o seu trabalho, elas não eram tidas como loucas. Agora, as prostitutas que faziam o seu trabalho no ambiente público, né? Ficavam às ruas e coisa do tipo, essas sim vão ser consideradas loucas. Os bêbados, e aí os bêbados também em um ambiente público, porque se você é bêbado em casa, bate na sua esposa, tá tudo bem. Agora, se você é um bêbado que bebe na praça, e aí você vai ser visto como louco. Os velhos que são abandonados pelas famílias, os imigrantes que não possuem emprego, e imigrantes aqui em todos os sentidos, tá, gente? Pessoas que vêm de todos os lugares, enfim, os desprivilegiados de toda a ordem. Aí a gente vai ter os médicos, né, que eles vão começar a advogar a necessidade da existência de uma entidade para o tratamento dos doentes do cérebro, lá em 1830, né, na década de 1830, isso vai começar a acontecer, porque o louco no Brasil, até essa data, ele não vai ter uma importância política, tá, para a grande camada da elite nacional. Mas uma vez que a gente está começando a pensar no progresso na civilização do país, é preciso que esses desajustados, esses que não se ajustam a esse novo ordenamento da modernidade, eles precisam de um espaço para eles, ok? Então, esses códigos de postura vão mandar esses indivíduos aí para as prisões, para os hospitais gerais, né, os porões das Santas Casas de Misericórdia. Inclusive tem um livro muito legal que chama Repensão dos Porões da Loucura, que eu recomendo muito, que fala um pouquinho sobre essa questão. Enfim, e aí o que eles vão começar a reivindicar esses médicos, né? Que ainda a gente não pode falar muito bem que são médicos, psiquiatras, mas são os alienistas, né? Porque a psiquiatria vai ser consolidada, digamos assim, esse estudo da psiquiatria no Brasil na década de 1880, se eu não me engano, tá? Isso tem muito a ver também com a geração de 70, né? Com uma intelectualização, digamos assim, dos ideais brasileiros. E na segunda metade aí do século XIX, então, começa a pensar em um tratamento específico, né, para o louco, como eu disse, e ainda assim que vinculado à moral e pouco pensado na questão biológica. Foi isso que eu trouxe na última aula, né? Que a questão moral ela sempre esteve muito vinculada, depois veio uma questão biológica, e ainda assim a questão moral continuou fazendo parte desse discurso. Aí tem houve uma apropriação, né, do discurso religioso, e é justamente por isso que, por exemplo, o surgimento, né, do hospício Dom Pedro II, conhecido como Palácio dos Loucos, ele é anexado à Santa Casa de Misericórdia, que é coordenada pelos padres, freiras, né? E aí, esse hospício ele vai surgir lá em 1841, quando Dom Pedro ele vai assinar a fundação, mas ele é inaugurado somente em 1852, numa perspectiva religiosa, e essa perspectiva religiosa vai restringir o caráter médico da instituição. Então, tinham poucos especialistas em saúde nessa instituição, e as regras de internação, elas eram bem superficiais. Então, somente aí no início do século XX que os médicos eles vão começar a conquistar uma significativa presença na administração dessas instituições e vão começar a ocupar a direção desses locais. Ainda assim, como a gente viu na aula também, que não era obrigatoriedade que os diretores desses lugares fossem, né, fossem psiquiatras, né, ou professores universitários, enfim. Eu trouxe uma citação aqui, que é que a psiquiatria, ao menos até a primeira metade do século XX, produz inúmeras classificações nosográficas, ou seja, tratado com a descrição das doenças, entre os quais as doenças descritas e o princípio norteador de cada uma variavam sobremaneira. O que isso quer dizer? Que existiam muitos discursos acerca da psiquiatria, acerca do surgimento das doenças, do tratamento, das causas, e que, por isso, houve-se também muitas formas de se interpretar essas doenças, muitas formas de pensar a cura dessas doenças, né? E aí, por isso que a gente vai ter dentro da própria psiquiatria organicista divisões, e dentro da psiquiatria a gente vai ter psiquiatria voltada para o catolicismo, a psiquiatria voltada para o protestantismo, a psiquiatria voltada para o espiritismo.
Bom, e aí a gente tem aqui a nossa figura principal, que é o Juliano Moreira, que é quem escreve, né, esse, esse relatório. E o que é importante a gente saber, que o saber psiquiátrico, nesse momento, ele está num contexto de uma descrição evolutiva, né? Existe uma descrição evolutiva desse saber psiquiátrico e uma construção da identidade desses profissionais da época. Ou seja, o que os profissionais, né, esses psiquiatras querem, é indicar que houve todo um processo de evolução do saber psiquiátrico que vai justificar a forma como esse processo psiquiátrico ele se encontra nesse momento. Então, o que a gente tem com isso também é que quem produziu uma história da psiquiatria no Brasil nesse momento são os psiquiatras, os médicos psiquiatras, e não os historiadores, enfim, ou os profissionais das ciências humanas, tá? Isso só vai acontecer ali na segunda metade do século XX, com a escola dos análises, os estudos Foucaultianos e a multiplicidade dos temas, né, e fontes históricas que vão abrir aí o caminho para superação dos estudos evolucionistas sobre a história da psiquiatria, tá? Ainda assim que ele na década de 70, os estudos neo-kriplianos, né, que é o Kraepelin, né, que eu tinha falado lá, o Digimon Moore, eles vão voltar, tá, gente? Esse discurso maldito. Enfim, a gente tem aqui a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, aí nesse período que vai ser a faculdade mais importante no momento, porque fica na capital, né? Ainda surgindo durante o período do Império e continuando depois aí durante a República. E a gente tem alguns nomes extremamente importantes, que são esses nomes que vão traduzir as obras, né, do Emil Kraepelin, e também que vão estudar na Alemanha, tá? Lembrando que a psiquiatria no Brasil, ela começa a partir de um caráter francês, com toda a questão da civilização, da moralidade, inclusive o Rio de Janeiro ele é reformado à luz, né, da cidade de Paris, porém ela vai se transformando, vai evoluindo para uma medicina psiquiátrica que vai pensar os ideais alemães. Bom, a gente tem então o Juliano Moreira aqui como mais importante para esse debate que eu estou propondo aqui, e ele era tão importante, né, que ele foi diretor do Hospital Nacional de Alienados. Então, quando eu falo importante, foi no sentido, são as pessoas que produzem política, tá, gente? São as pessoas que fazem políticas públicas efetivamente para que aconteça alguma coisa, certo? Então, o Emil Kraepelin, ele era amigo, de certa forma, do Juliano Moreira, eles chegaram a trocar cartas, e o Juliano Moreira ele vai atuar, né, então, aí como diretor de 1903 a 1930. Nesse período, né, o Hospício Dom Pedro II, após a proclamação da República, ele passa a chamar o Hospital Nacional de Alienados, né, e em 1889, o governo do Campos Salles ele vai impor algumas reduções orçamentárias e na assistência aos doentes da mente, o que vai ocasionar um grande caos na assistência aos alienados, e aí lá em 1902, o governo do Rodrigues Alves, o Juliano Moreira vai ser convidado para fazer um inquérito no qual o Juliano Moreira disse que o Hospital Nacional é simplesmente uma casa para a detenção dos loucos, onde não há tratamento conveniente, nem disciplina, nem qualquer fiscalização. E aí ele vai propor, né, um debate para como que deve ser organizado esses hospitais psiquiátricos no território nacional como um todo, tá? Então, né, e a partir de 1903, tem aquele decreto que eu mencionei ontem, o decreto de 1132, no qual vai ser o primeiro decreto, a primeira lei nacional que vai privilegiar os indivíduos alienados, de certa forma, no sentido de tentar classificar quem são os alienados, como que tem que ser o tratamento para essas pessoas. Então, um indivíduo que, por moléstia congênita ou adquirida, compromete a ordem pública, né, mais uma vez, sempre vou chamar atenção para isso, essa questão de comprometer a ordem pública ou a segurança das pessoas, trazendo esse sentido de perigo mesmo, né, que esses indivíduos colocariam a sociedade em perigo.
Bom, acho que não vale muito a pena passar pela metodologia aqui que eu utilizo de análise da fonte, mas, assim, bem por cima é a análise de discurso, tá? Porque são discursos que são apaixonantes pela urbanização, pela civilização. Então, é importante a gente tentar analisar de qual período, de que local, de que lugar essas pessoas estão falando e qual o status social que essa pessoa fala é, dentro dessa camada de pessoas que estão falando a mesma coisa, tá? Isso tudo é muito importante. Qual é o público-alvo da revista? Porque essa fonte, né, esse trabalho que foi apresentado aí no 4º Congresso de Medicina, ele foi publicado em forma de revista. Então, quem é o público-alvo, né, dessa revista? E aí a gente tem aqui, né, o Juliano Moreira, ele vai começar o texto dizendo, né, para quem que é para o 4º Congresso Médico Latino-Americano, e o objetivo do relatório é tratar as questões relacionadas à assistência ao alienado, de modo que o Juliano Moreira possa batalhar em prol dos doentes da mente, né? E aí ele fala que ele não tem o objetivo de fazer uma história da psiquiatria no Brasil, mas sim mostrar qual que é o dever do Estado e da sociedade na assistência aos doentes da mente. Bom, e aí ele vai fazer rapidamente uma evolução do saber psiquiátrico, né, dessa assistência aos alienados no Brasil, que ele fala que, né, que foi o alienado e a categoria do mero doente do cérebro. É evidente que a Casa dos Horácios humanizou-se paralelamente, transformando-se pouco a pouco de prisão em depósito e depois em hospital. Então, ele fala que primeiro, né, os alienados eles eram aprisionados, iam para prisões e coisa do tipo. Depois houve-se sim um lugar para os loucos, porém era somente um depósito dos loucos, que é o que ele fala do Hospital Nacional dos Alienados. E aí sim é criado um hospital com regras, enfim, com pessoas capacitadas, né, para atender esses indivíduos. Ele vai falar, a primeira questão que ele levanta diz respeito à evolução dos modelos e lugares de assistência aos loucos. Então, como eram essas instituições? Então, ele vai falar que existe o asilo fechado, né? Quando possível, modernizado, porque o Juliano Moreira ele é totalmente contra o asilo fechado, tá? Os asilos de portas abertas, que, enfim, que a pessoa pode ir embora quando quiser, não existe um tratamento contínuo, tá? E ele vai fazer críticas a esse asilo também. Em colônias agrícolas, que são anexas aos anteriores, que aí o Juliano Moreira já vai gostar um pouco mais desses ambientes, tá? Lembrando que os hospitais colônias, como eu disse anteriormente, eram imensos, porque eles precisavam de uma vasta área para plantação, né? Porque para eles o trabalho é quem ia dignificar, né? Ia trazer essa pessoa alienada de volta à sua razão. Em colônias familiares anexadas ao asilo, o que acontece? Que são essas colônias familiares? Os funcionários, eles poderiam, porque normalmente esses lugares eles ficam muito afastados da cidade. Então, os funcionários, a maioria das vezes, eles tinham que morar dentro desse complexo, né, hospitalar, e aí eram feitas pequenas casas no quais os funcionários eles podiam morar, e aí para cada família, né, era dado, entre aspas, né, um louco, era dado um indivíduo, e esse indivíduo ele ficava ali servindo essa família, trabalhava e tudo mais. Em contrapartida, essa família ela cuidava desse indivíduo louco, né? Os enfermeiros, os guardas, enfim, nesse sentido. Então, as colônias familiares que eram perto, né, do asilo, não anexadas a eles, e em colônias familiares que eram independentes, e também aldeias de alienados, certo? Eu não consegui achar muito bem o que são essas aldeias de alienados, então não vou entrar, eu encontrei algumas coisas, então eu não vou entrar muito a fundo que era isso, mas por meio de tratamento em domicílio também desde o início da loucura.
Então, são aqueles indivíduos, normalmente são as pessoas mais abastadas, tá? Que conseguem fazer esse tratamento em casa, né? Desde o início da loucura, para que consiga controlar esse processo. Por meio do tratamento em domicílio e em seguida a internação. Então, pessoas que são tratadas em domicílio, mas é preciso depois que elas sejam internadas no lugar, lembrando que a internação é para poder tirar o indivíduo desse lugar vicioso, que está fazendo com que ele fique alheio à razão, para que consiga ser observado o curso natural da loucura, e assim eles consigam fazer um tratamento mais eficaz para trazer esse indivíduo à sua razão novamente, certo? Então, ele vai prever a extinção do asilo fechado, como eu falei para vocês, ele é muito crítico a esse tipo de instituição, para surgir um hospital urbano no lugar, tá? Com uma ala para tratamento imediato de casos agudos, uma vez que, né, para ele, ele fala que aquele que enlouquece tem tanto direito de socorros urgentes, quanto o que vai fraturar uma perna ou recebe uma bala, tá? Então, ele está reivindicando aqui cada vez mais que exista um hospital somente para tratamento dos doentes da mente. Aí ele fala também que toda cidade com mais de 50 mil habitantes tem o dever de manter o seu hospital urbano com um número proporcional de leitos. E quando essa cidade não puder fazer isso, deverá fazer o uso de uma ala especializada, então é preciso separar uma ala do hospital geral, né, para que seja atendida essas pessoas, e o hospital urbano, quando ele comportar mais de 30 pacientes, ele deve fazer o tratamento de maneira separada em pavilhões. E a gente já vai chegar em quais são esses pavilhões e como tem que ser a separação desses indivíduos. Enfim, o asilo aberto, né? Ele, para o Juliano Moreira, ele tem de ser absolvido, né? Pelo que ele vai chamar de asilo colônia, que é o modelo mais avançado e modernizado, segundo o Juliano Moreira, tá? E ele vai chamar a atenção, ele vai fazer uma referência a uma cidade alemã, né, ao asilo de Auschwitz, eu não sei se assim se pronuncia. E aí, o asilo 2 e 3, né, eles poderiam se fundir, né, asilo 2 e 3, que é o asilo de portas abertas e a colônia agrícola, tá? Eles poderiam se fundir para dar lugar a esse manicômio mais moderno, que seria esse asilo colônia. E aí ele vai dar início a como deve ser dividido o hospital, né, o manicômio, para o melhor tratamento da alienação, certo? Então ele vai começar a partir dos doentes, como que os doentes devem ser divididos. Então, esses doentes atingidos de psicose agudas, curáveis, ou presumíveis tais, são os hospitalizados nos pavilhões de tratamento e vigilância contínua. Esses pavilhões representam, por assim dizer, o hospital da pequena aglomeração especial, que é a colônia de alienados. Então, o hospital são os indivíduos que são curáveis, tá? Então, eles precisam de uma vigilância contínua, porque ali, nesse espaço, que você vai conseguir fazer com que esse indivíduo volte à sua razão, tá? Porque ele tem possibilidade de cura. E esse hospital, enfim, vamos continuar. Tá. O segundo são os alienados crônicos, incuráveis, porém válidos psicamente e que, com muitos convalescentes do primeiro grupo, devem ser empregados nos trabalhos rurais ou nas oficinas do manicômio, fruindo o máximo de liberdade possível. Então, são aqueles que não têm cura, mas eles são válidos mentalmente, então eles devem ter o máximo de liberdade com estreitamento com a vida comum. Esses indivíduos, eles precisam trabalhar, tá? Precisam dar trabalho rural para essas pessoas, porque afinal de contas, essas pessoas dão gasto à União, né? Então, é preciso, de certa forma, retribuir esses gastos orçamentários, tá? E o terceiro grupo são os alienados enfermos, inválidos, entravados, os senis e os idiotas profundos, os quais não podem trabalhar. Para eles é que o Hospital Colônia Moderno reserva o quarteirão que merece o nome de hospício. Aliás, a assistência familiar vai dia a dia também tomando conta de grande parte de tais doentes, recolhendo os hospícios somente aqueles que necessitam de cuidados contínuos.
Então, são os enfermos inválidos, né? E o hospital cabe, né, ao hospital somente os cuidados médicos e higiênicos, de maneira que eles vão suavizar a vida desses indivíduos até a morte dessas pessoas. E olha o que ele fala, né? Que a dia a dia, né, tomando conta de grande parte de tais doentes, né, o assistência familiar, recolhendo os hospícios somente aqueles que necessitam de cuidados contínuos, ou seja, somente aqueles que têm direito à cura, tá? Porque o hospital, ele é um espaço para curar o indivíduo, tá? E não para manter o indivíduo até a morte. E aí ele vai chegar nos pavilhões. Como é a divisão desses pavilhões? O primeiro pavilhão que a gente tem é o pavilhão de tratamento e de vigilância contínua, certo? Que ele vai se destinar ao primeiro grupo, como eu falei, né? Porque essas pessoas precisam de uma vigilância a todo instante, e ele deve comportar no máximo 25 indivíduos, sendo preciso um enfermeiro a cada 5 doentes. E é preciso, então, um alienista a cada 100 pacientes. Tá? Existe o pavilhão de transição, esse ele vai se destinar ao segundo grupo e deve ser separado de acordo com a natureza dos doentes. Então, os agitados, dos tranquilos, e de transição no sentido de que existe um outro pavilhão, que é o pavilhão que essas vilas para os doentes sociáveis, certo? Então, ora essas pessoas podem estar nesse pavilhão de doentes sociáveis, ora elas podem estar nesse pavilhão de transição. E essa vila para doentes sociáveis, ela vai se destinar também a esse segundo grupo, como eu disse, porém, nessa fase, os indivíduos eles podem gozar de uma maior liberdade, com proximidade com a vida comum. São as chamadas casas particulares nessas propriedades familiares, tá? Dos membros, né, dos funcionários do hospital. Os pavilhões de isolamento para doenças contagiosas, esses destinam-se aos pacientes com doenças consideradas transmissíveis, e nesse ambiente é preciso que tudo seja de fácil higienização. Juliano Moreira também vai chamar a atenção para a possibilidade e a importância da existência de um hospital que seja somente para pacientes com doenças que são consideradas transmissíveis. A lepra, tuberculose, que foi assim, por exemplo, que o Hospital de Barbacena nasceu, né? Abrigava, se eu não me engano, pacientes com problemas de tuberculose. E também, dentro desse pavilhão de isolamento para doenças contagiosas, destina-se os pacientes que necessitam momentaneamente de intervenções cirúrgicas em seu tratamento, uma vez que esse pavilhão ele é um ambiente que precisa ser de fácil higienização. Então, as paredes, por exemplo, são com tinta a óleo, os móveis, quanto possível, ser feito de metal, tudo que facilita a higienização do lugar. Bom, basicamente é isso. Vai ter algumas partes que ele vai falar sobre a importância de que que o diretor do hospital ele seja um médico especialista, um psiquiatra, e ele já está pedindo isso, né, em 1909, mas só lá em 1934 é que vai surgir esse fenômeno, né, e que nem é, e que assim, se quiser pode, mas se não puder também não tem problema. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês o quadro que eu tinha mencionado, que é A Redenção de Kant. Gente, eu não sou especialista, tá? Existem inúmeras dissertações, teses, TCCs que abordam um pouco desse quadro, mas, enfim, estudei um pouco desse quadro. Inclusive, tem um livro que eu recomendo, que fala bastante desse quadro, que é O Espetáculo das Raças, da Lilia Schwartz. Mas, basicamente, quem é Cã, né? Vamos começar no começo da história. O Cã, ele é o filho mais novo do Noé, certo? E ele é o revoltado dos filhos do Noé. E um dia, lá, né, se você for na Bíblia, lá em Gênesis 9, versículo 25, se um dia o Noé, ele tá embebedado, né? E aí ele vai dormir bêbado e ele está nu. E aí o Cã, ele tira sarro, né, do pai e chama os irmãos para ver isso. Quando Noé acorda, ele vai amaldiçoar o filho, dizendo, né, que ele vai ter, enfim,
uma maldição, e essa maldição é interpretada, né, pelos grandes, né, brancos europeus, né, os ocidentais, como a cor da pele. Por quê? O Noé, ele tinha 3 filhos. O Jafé, ele, quando Noé vai dividir as terras, né, entre seus filhos no final da vida, o Jafé, ele vai ficar com o que a gente conhece hoje como a Europa, tá? Então, o Jafé, ele vai ser pai de Tubal, por exemplo, que dá origem aos italianos. Javan, que vai dar origem aos gregos e romanos. Gente, isso tudo numa perspectiva, tá? Religiosa do que se acredita, tá? E os Tiros, que vão dar origem aos troianos. E aí a gente também tem um segundo filho dele, que é o Sam. O Sam, ele vai dar origem, ele vai dar as terras ali destinadas mais à parte do Oriente, ali do Oriente Médio. Então, ele tem, o Sam, por exemplo, tem um filho que é o Elam, que dá origem aos persas, o Assur, que vai dar origem aos assírios e sumérios, e por isso que a palavra semita, né, vem de Sam, que é daquela região. E o Cã, ele vai ficar com a parte da África, certo? Então, ele tem um filho que é o Eush, que dá origem aos etíopes, o Put, que é o que dá origem aos libaneses, e o Mizarim, que vai dar origem aos egípcios. Enfim, e aí o Cã, ele é amaldiçoado, e essa maldição, né, é interpretada como a cor da pele, certo? E aí a questão da degeneração vai vir a partir disso, tá? Como vocês podem ver aqui no quadro, a gente tem uma senhora, né, negra, com as mãos para cima, em posição de anjo, como se estivesse agradecendo aos céus pela branquitude no qual a sua família está tomando, né, o rumo que a sua família está tomando, porque a filha dela se casou com um rapaz mais branco, né, e deu origem a uma criança ainda mais branca. Outros aspectos que a gente pode ver nesse quadro. A filha dela é um pouco, tem a pele mais clara do que ela. E ela tá sozinha, ela não tem um esposo, um homem com ela. Provavelmente essa mulher foi vítima de um estupro, certo? Uma escrava vítima de um estupro. E como vocês podem ver o rapaz aqui, né, o dito civilizado, ele está sobre pedras, sobre concreto, enquanto a mulher negra, ela está sob terra, né, porque a civilização ainda não chegou até aqui. Bom, basicamente, essa é a explicação desse quadro, tá? Entre muitas, fui muito simplório aqui, mas basicamente essa também é a teoria da degeneração. Esse quadro ele explica muito bem essa teoria da degeneração, que a raça, né, ela vai condicionar, vai dar condições já pré-existentes nos indivíduos. E os indivíduos eles vão ter possibilidades de desenvolver outras doenças, enfim. É mais ou menos isso. Eu acho que aqui acabou, aqui tem minha bibliografia. Bom, só um minutinho. Tem alguma pergunta? Acho que não, né? Meu notebook aqui, como sempre, travando. Só um segundo, gente. Gente, meu áudio tava ruim na minha parte, que eu vi comentários no chat aqui. Foi por pouco tempo. É? Que bom, porque eu comprei os fones aqui E aí o microfone dele é péssimo, cara. E aí eu geralmente uso o microfone do Note, mas pelo menos ficou por pouco tempo. Foi por pouco tempo, não foi muito tempo, não. Bom, gente, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui um registro, né? O registro dos funcionários, dos empregados da Casa de Saúde Allan Kardec de Franca, certo? Aqui, ó, de 1930. É interessante que eles colam, né, logo depois da capa, algumas mudanças, né, novas exigências trabalhistas, certo?
Enfim. Aí tem aqui, né, que esses registros começam lá em 1930, porém ele só tem um termo de abertura, né, em setembro de 1942, na divisão regional de Ribeirão Preto, certo? E aí a gente consegue analisar várias coisas. Só um minutinho que eu vou já chegar nos funcionários, só para a gente ver mais ou menos como eles eram anotados. E tem alguém apertando a campainha da minha casa. Interfone. Aqui, cheguei aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui a Maria Costa Lima, que depois eles trocam o nome dela, né? Porque ela se casou, né? Depois ela levou a certidão de casamento. E ela trabalhava como auxiliar das enfermeiras aqui em 1940, e ganhava 150 mil réis, certo? E a gente consegue ver que o salário dessas pessoas, eles vão variar, assim, sobremaneira, dependendo do... A gente não conseguiu, né, eu e a Márcia Pereira, minha orientadora, dizer que se isso dependia, sim, de uma questão de gênero, tá? Mas o que nos parece é que, na verdade, tudo era um grande acordo da instituição com os funcionários, porque a instituição via também na empregabilidade desses indivíduos uma forma de caridade. Então, a gente consegue ver mulheres que vão receber menos do que alguns homens, mas também mulheres que estão recebendo mais do que outros homens, fazendo o mesmo serviço, tá? Então, o que nos parece é que existe esse grande acordo. E outra coisa também importante é que sempre esses indivíduos, ele nunca vai aparecer o solteiro. Teve um único solteiro que eu analisei dentre acho que foram 52 funcionários. Um só que apareceu solteiro, e normalmente todos eles têm os beneficiários, né, os dependentes também. Outra coisa também que é interessante, né, que a gente tem a Rosa também. Ó, a Rosa, ela trabalha como enfermeira, ela ganha a mesma quantidade do que a Maria Costa, que é auxiliar, certo? Da enfermaria, ela não é enfermeira. Então, o que nos parece é que existe um grande acordo entre a instituição e os funcionários. Outra coisa também, ó, deixou de trabalhar para a Casa de Saúde em 3 de fevereiro por sua livre e espontânea vontade. Quase todos os registros dos funcionários estão dessa forma, que o indivíduo, ele nunca foi mandado embora, não tem um único indivíduo que foi mandado embora da firma. Ou ele deixou de trabalhar por sua livre e espontânea vontade, ou ele faleceu, ou ele nunca mais apareceu no trabalho, tipo, abandonou o trabalho. E muitas vezes essas pessoas, elas vão voltar a trabalhar. Então, o que nos dá a entender também que hora essa pessoa estava trabalhando, aí depois decidia não trabalhar, depois de um tempo ela voltava na instituição, e a instituição dava o serviço de volta para essa pessoa, tá? Lembrando, né, mais uma vez, porque a instituição via isso como uma forma de caridade. Outra coisa, né, que é interessante pensar, os enfermeiros no hospital psiquiátrico, eles vão começar a surgir aí na década de 40, como vocês estão vendo aí pelo registro, né? A partir de 1940, na verdade, ou final da década de 30. Por quê? Porque a gente tem o plano hospitalar psiquiátrico em 1937, certo? A gente tem o primeiro farmacêutico da instituição, porque eu não vou conseguir achar agora onde está esse primeiro farmacêutico, mas o primeiro farmacêutico da instituição, ele é de 1939, certo? Porque antes disso não tinha. Os primeiros guardas que vão aparecer na instituição é de 1940 também, porque o que se entende antes é que as pessoas, elas andavam com uma certa liberdade, e que essas pessoas, elas poderiam entrar e sair do hospital sempre que quisessem, certo? Dessa casa de saúde. Bom, outras coisas que eu não mostrei aqui. Tem a nacionalidade dos indivíduos, quem são os filhos, onde essa pessoa nasceu, a data de nascimento, estado civil,
a cor, e que muitos a gente consegue ver que muitos, assim, eles vão se declarar branco, mas na verdade aquele ali, ele era branco. Mas pela foto, né, porque tem foto do indivíduo, dá para perceber que o indivíduo não é branco. Aí a gente não sabe dizer se é o indivíduo quem declara ou se é a pessoa, né, que está registrando que coloca isso, mas o indivíduo, de certa forma, assinou aquele documento, né? Enfim, outro auxiliar de guarda, ó, esse daqui ganha 300 mil réis. Vamos ver quanto que o outro ganha. Esse daqui também ganha 300 mil réis. E esse daqui, ele não é auxiliar, ele é um guarda livre, certo? Então, dá a entender esse grande acordo, né, que é feito da instituição e os funcionários. Bom, acho que é isso, porque de resto vai ser sempre a mesma coisa, se eu ficar falando aqui. E um outro que eu queria trazer aqui para vocês, vamos ver se vai carregar. Só um minutinho. Ai, meu computador movido a manivela. Desculpa, gente, a demora. Uma hora vai. Ó. É isso aqui. Acho que não vai. Acho que não vai, gente. Desculpe, meu notebook está muito lento. Bom, eu vou parar a apresentação. O que era esse arquivo que eu queria mostrar para vocês? É um arquivo de 1939, no qual um médico espírita ele vai publicar né, na revista Reformador, jornal Reformador, que existe até hoje, inclusive ele é data lá do século XIX. E ele vai escrever o porquê que os médicos eles estão falando mal do espiritismo, se é o espiritismo que provoca loucura, porque nesse momento existe um embate muito grande entre a psiquiatria e o espiritismo. E esse artigo é uma resposta a um artigo de um outro médico, de um médico psiquiatra higienista, que ele vai falar, que ele fala sobre os três grandes motivos da loucura. Aí ele coloca o alcoolismo, a sífilis e o espiritismo. São os três grandes causadores da loucura no Brasil. E aí, essa pessoa faz esse artigo em resposta a essa outra publicação. Aí ele vai falar sobre a questão de obsessão, aí ele vai falar que o espiritismo já vem comprovando que a obsessão espírita ela existe há muito tempo e coisa do tipo, enfim, porque essa é a crença que esse indivíduo tem nesse momento. Basicamente é isso, eu queria só mostrar para vocês como é interessante essa questão. Bom, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu apresentei, o que o Gabriel apresentou? Oi, eu tenho uma dúvida que me surgiu.
Você falou do hospital do Dom Pedro II, que ele foi extremamente sucateado pelo corte de verbas, e isso me lembrou aquele famoso hospital de Barbacena, acho, em Minas Uhum. Gerais, que também aconteceu a mesma coisa, foi muito precarizado e as condições lá pioraram e chegou na situação que chegou, que virou documentário. Eu queria saber se isso era uma questão comum no Brasil com os hospícios, eles eram sucateados recentemente, chegavam nessa situação, ou esses são casos específicos? Não, não é um caso específico, não. É um caso bem comum, bem rotineiro, assim. É, esse. Vou ser polêmico aqui, tá, gente? Isso está sendo gravado. Mas eu acho horrível o livro Holocausto Brasileiro. Porque, enfim, a moça, né, a Daniela, claro que ela fez um trabalho bem primoroso, mas ela pegou um evento, né, de um lugar ali, que é o caso de Barbacena, e, e fez com que criasse essa ideia de que aconteceu-se ali o Holocausto Brasileiro, e a gente tem situações muito piores no Brasil, assim. Por exemplo, o próprio Hospital Nacional dos Alienados, que, assim, chegou na época da década de 30 a comportar mais de 15 mil pacientes, sem verba direito, sabe? Então, isso não é um caso específico de Barbacena, não. Isso é um caso, como os indivíduos eram colocados, assim, quando você pega algumas fichas médicas também, existe a alta médica em alguns casos. E essa alta médica é colocada como óbito, porque muitos indivíduos morriam nesses lugares e muitos morriam de frio, por exemplo. Em Barbacena tem também esse caso das pessoas morrendo de frio, porque era um ambiente muito afastado dos centros urbanos, que normalmente ficavam perto de montanhas, de morros, né, florestas, e era um mausoléu gigante, com salas enormes, que fazia muito frio, muito frio. Essas pessoas normalmente ficavam jogadas nesses lugares. Então, muitas pessoas morriam de frio ali. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim. Respondeu sim, muito obrigado. Que imagino. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Não, queria comentar que ela é jornalista, né? Então, teve uma época que no começo da minha iniciação, eu cogitei em utilizar o Holocausto, né, brasileiro como fonte, mas ela não tem o mesmo primor, né, com que o historiador trata as fontes. Você vai nas referências, não tem, né, as fontes primárias que ela usa. Ela usa muito a história oral, né, porque ela faz reportagem, mas não tem um rigor do tratamento de história oral. Então é muito complicado você usar esse tipo de fonte, assim. Mas eu acho que, assim, dentro do que ela intentava fazer, né, que é promover uma espécie ali de reportagem, né, entrevistando quem participou daquilo, etc. Eu acho que ela cumpriu com aquilo que ela queria fazer, né, de algum modo. Mas eu consigo observar isso no Juqueri, por exemplo. Inclusive, você tem obras interessantes, alguns estudos sobre as psicocirurgias, né, cara, dentro do Juqueri. Inclusive, tem uma questão de gênero, né, que se você pensa, por exemplo, que as mulheres eram muito mais submetidas a esse tipo de infração, né, sobre os corpos, e, e é um negócio que você tem situações piores, né, situações que, na realidade, o Holocausto brasileiro acabou jogando luz, né, e espelhando como se fosse, né, e realmente era em alguma medida, mas existem outros trabalhos que mostram condições muito deploráveis, né, dentro dos hospícios. Mas é isso. Sim. Até hoje, né, a gente tem aí os hospitais psiquiátricos são, enfim, a psiquiatria no Brasil vem sofrendo um sucateamento muito grande. Porque também quem são esses indivíduos que estão sendo internados ali, né? São essas pessoas indesejáveis. Então, você não tem uma política pública eficaz para essas pessoas, né? A maioria dessas pessoas são pessoas negras, sabe? Existe um Estado que, enfim, mata essas pessoas, né? Então, não existe nenhuma política que queira realmente cuidar
desses indivíduos. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, acho que é isso, né? Vamos terminar uns 15 minutos mais cedo. Podemos encerrar, então, um pouco mais cedo, né? Sim. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi muito legal, pelo menos para mim, compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando. Foi muito legal, muito profícuo para mim. Obrigado pela presença, pela participação de vocês, pelo interesse também. Achei bem bacana. Isso aí, gente. Muito obrigado pela participação, por terem ficado aí os 3 dias com a gente. Eu me coloco aberto para quem quiser enviar um e-mail pedindo referência ou coisa do tipo. E, bom, é isso. Também quero agradecer os organizadores do evento, né? Que deixaram que a gente se aventurasse nessa brincadeira meio séria de dar aula de história da psiquiatria, que é um assunto bem delicado, porém muito importante. Isso aí, também agradeço aos organizadores. Não esqueçam de assinar a lista, né, de presença que está ali no chat. Eu queria agradecer em nome da comissão, da organizadora, em nome da Unesp, por essa história, por vocês, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente espera vocês ano que vem também. Tá certo. Muito obrigado, valeu. Obrigado, Gente, obrigada pelo mini curso, eu adorei, foi muito bom. Eu já conheci o trabalho do Igor, porque a gente participou do mesmo simpósio temático no ano passado, não sei se ele se lembra de mim. Lembro de você, sim. E eu não conhecia o do Gabriel, mas tipo, foi muito bom, muito obrigado mesmo. Tchau. Que bom, muito legal, legal estabelecer o diálogo, né?